O mundo está com Lula. 400 líderes de 46 países assinam um manifesto exigindo a suspeição de Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente. Anula a STF. O manifesto foi entregue ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal na terça-feira, dia 10. É Mendes quem vai decidir em que momento a segunda turma da corte vai prosseguir com o julgamento do habeas corpus, que está parado há quase 2 anos. O HC prova a parcialidade de Moro e sua consequente suspeição para julgar e condenar Lula. É mais uma oportunidade que a gente tem de dialogar com o Supremo Tribunal Federal e chamar a atenção do povo brasileiro e da comunidade internacional de que alguma coisa precisa ser feita para reparar os graves danos que provocaram ao ex-presidente Lula, impedindo de ser candidato nas últimas eleições presidenciais. É esse o objetivo da entrega desse manifesto assinado por centenas de personalidades do mundo todo. Por isso o manifesto ganhou a adesão de muita gente, indignada com tanta injustiça. Adolfo Pérez Esquivel, Boaventura de Souza Santos, Camila Vallejo, Chantal Mouffe, Jeremy Corbyn, Yohat Inval, Juan Carlos Monedero, Pierre Lohan, René Ortiz Muniz, Vladimir Capuralim, Yannis Panagopoulos, Yun Chan, Zinguizo Alose, Iñaki Rivera Beiras, Alejandro Forero Cuellar e Luigi Ferrajoli são apenas alguns dos 400 nomes que pedem justiça para Lula e que o Supremo não demore mais para reconhecer que Moro foi acusador e não juiz. O texto do manifesto é enfático na defesa de Lula. Abre aspas. A conduta do senhor Sérgio Moro, bem como de outros membros das forças-tarefas da Lava Jato e do Ministério Público, deixa claro não somente a existência de conluio em um processo altamente politizado, como também que foi negado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seu direito inalienável a um julgamento imparcial. Pedimos respeitosamente aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que não se furtem à sua responsabilidade histórica e atuem na plenitude de suas funções para reparar as injustiças cometidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. Na Europa, o manifesto teve adesões de personalidades da Albânia, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Portugal, Suíça e Ucrânia. Endossam o manifesto lideranças de 11 países africanos: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Gabão, Lesoto, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Serra Leoa, Tanzânia e Tunísia. Na Ásia, signatários do Cazaquistão, China, Irã e Palestina. Da América Latina e Caribe vieram assinaturas da Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Cuba, El Salvador, Haiti, Porto Rico, República Dominicana e Trinidade e Tobago. Outros importantes nomes são provenientes do México, Canadá e Estados Unidos. Vamos nessa luta junto, vamos construir uma saída para isso, porque isso poderá, inclusive, repor o país nos trilhos, para que a gente possa, de fato, fazer uma disputa política, eleitoral, de rumos para o país, mas dentro de uma pactuação democrática que foi rompida já pelas sentenças de Moro, pela atitude de Moro e, posteriormente, por Bolsonaro. O comprometimento da figura do juiz, migrando para o poder executivo, chamou muita atenção do mundo inteiro. Isso revelou ainda mais as intenções condenatórias naquele momento em que agiu da forma como agiu nas sentenças contra Lula. Há muitas provas robustas e contundentes do conluio que existiu entre a acusação através do Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro. Foram os diálogos que foram publicados no site Intercept e o próprio fato do ex-juiz Sérgio Moro ter aceito ser ministro da Justiça de Bolsonaro logo depois das eleições de 2018. Por isso, anula STF. Lula livre, Lula inocente. Nossa luta pela liberdade plena de Lula vai fazer a diferença. Do lado de lá, eles mexem os pauzinhos para que a injustiça continue.
O atual presidente do STF, Luiz Fux, aparece nas conversas reveladas pela Vaza Jato como alguém em que Moro e Dallagnol confiam. Como presidente, Fux é responsável por decidir a pauta do plenário da Corte. Foi para lá que o ministro Edson Fachin mandou 2 pedidos da defesa do ex-presidente. O primeiro é para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça tomada em abril de 2019, que manteve a condenação, mas reduziu a pena aplicada a Lula no caso do triplex. Dentro desse recurso também existe um pedido para declarar Moro suspeito. O segundo pedido que Fachin mandou para o plenário é de acesso às mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação do vazamento das conversas reveladas pela Vaza Jato. Ao julgar a questão, o STF irá decidir se as conversas valem como provas judiciais. Isso mesmo. Podem decidir que é para esquecer tudo que Moro combinou com Dallagnol para condenar Lula. Parece mentira. As conversas da Vaza Jato foram juntadas ao habeas corpus que pede a suspeição de Moro. Este pedido está parado na segunda turma do Supremo desde 4 de dezembro de 2018. Já votaram contra Lula os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Faltam votar o ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que pediu vista. Indicado por Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes também terá direito a voto sobre a suspeição de Moro. A gente sabe que contra Lula, Moro e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Por isso lutamos para que o Supremo cumpra sua missão de fazer justiça e anule as condenações contra Lula. Anula, STF. A mobilização pela liberdade plena do ex-presidente Lula teve faixaço em Florianópolis e em Brasília. A exposição Retratos da Resistência, que estreou em Osasco no dia do aniversário de Lula, passou por São Paulo no dia 9 de novembro em Barra de Pinheiros, na capital paulista. Com trabalhos de 7 repórteres fotográficos e organizada pelo Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre e Jornalistas Livres, a mostra terá mais uma edição em São Paulo para depois ir para Belo Horizonte e Curitiba. Fique ligado nas nossas redes para acompanhar a agenda dessa exposição itinerante. Um basta ao obscurantismo. Assim, o ex-presidente Lula convocou o país a defender a saúde pública e o direito à vacinação na Carta à Ciência e ao Povo Brasileiro, publicada em 11 de novembro. O texto é uma resposta às atitudes de Bolsonaro durante a pandemia. Abre aspas. Tenho certeza de que você, assim como eu, está indignado com a imagem de um presidente da República fazendo chacota da vacina e gargalhando diante da trágica morte de um voluntário. Escreveu Lula lembrando das mais de 160 mil vidas perdidas no país e mais de 5 milhões e 700 mil infectados pelo coronavírus. A verdade é uma só e não se pode fugir dela. A vacina é um direito de todos e a vacinação é um dever do Estado. Fecha aspas, escreveu Lula.